Bora lá, gente. Vamos falar sobre crítica e autocrítica. Olha só que tema mais chato. Quem não, quem não tem uma criticazinha? Quem não pratica uma criticazinha? Que atire a primeira pedra, não é? É sem querer. A gente aprendeu, né? Eu costumo dizer que nós precisamos ser críticas, né? Porque, por exemplo, se eu não tivesse o meu senso crítico, eu ia aceitar tudo que uma professora vai, no caso de vocês, se vocês não tivessem um senso crítico, vocês iam aceitar tudo que eu falasse como verdade, amém e tchau, né? Não é Aliás, assim, um precisa ter dos um pouco. princípios que a educação pré-escolar tem que desenvolver nas crianças é o pensamento crítico e a livre expressão, não é? Logo, Exatamente, exatamente. logo, aquela É, história que eu lhe enviei da janela. pois é, eu ia falar sobre ela, no Ah, finalzinho. Ia não, vou, né? Tô até com você aqui aberta para eu ler. Você não vou compartilhar essa história maravilhosa que você me mandou? epá, aquilo deixou-me a pensar. É. A prática de hoje está inspirada no livro O Caminho das Mandalas Emocionais, sobre o julgamento. Lápis de cor? A Cris tá entrando. É, sobre o julgamento, porque crítica e autocrítica também é um julgamento, né? Então eu falei, pô, eu já tenho uma prática sobre isso, eu vou lá buscar essa prática, né? E aí eu vi a frase que eu te mandei do Jung, Sim. porque como você tinha me falado que faltavam umas frases dele, eu falei, vou mandar para a Graça essa frase, e tá lá no livro. E ele fala sobre essa autocrítica, perdão, sobre julgar, né? Mas o que eu trouxe para vocês hoje é na questão da crítica e autocrítica mesmo, né? Não julgamento só, né? Mas acaba caindo na questão do julgar, né? Porque na esfera terapêutica, a crítica, muitas vezes, ela é prejudicial, porque ela vai refletir padrões internalizados do nosso comportamento, dos nossos pensamentos, que são, né, enraizados da infância. Então, pessoas que geralmente emitem muitas críticas, principalmente destrutivas, pode ter sido submetidos ali numa infância, né, de muita pressão excessiva, né, de autoridade parental muito excessiva. Então, o que resulta isso? Há esses sentimentos de inadequação e uma busca constante pela perfeição. Então, esses padrões rígidos, eh, nos levam a projetar as próprias inseguranças, né, no senti no quando estamos, né, nessa crítica e nessa autocrítica, os nossos padrões mentais são rígidos e nos levam a projetar as próprias inseguranças, as autocríticas dos outros também, criando aí um ciclo de negatividade e julgamento. Porque quando a gente critica demais o outro, ou critica demais até nós mesmos, né? Nós mesmas, por isso que eu trouxe a autocrítica, vem esse tal desse julgamento. Então, vamos dizer assim, essas pessoas críticas implacáveis aí, muitas vezes estão vivendo entre essa sensação de inferioridade e a necessidade de se sentir superiores. E isso, minha gente, inconscientemente, tá? Muitas vezes é consciente, muitas vezes a pessoa ela tem complexo de inferioridade, fica aí criticando, 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 porque é o único jeito de se sobressair, né? Então, são pessoas que estão constantemente em alertas para qualquer sinal de erro, para qualquer sinal de falha, seja de si mesmas quanto dos outros, né? Então, isso é uma forma de aliviar aí sua própria acusação interna, suas próprias questões internas. Então, é muito importante
reconhecer que a crítica destrutiva, ela não vem de um lugar de julgamento, mas dessa constante e profunda sensação de insegurança e inadequação pessoal. Então, quando a gente compreende a origem desses padrões mentais e emocionais, nós então podemos começar a trabalhar para transformar essa, vamos chamar assim, de negatividade em autocompaixão, em compassividade, né, que é o que eu gosto de dizer, essa palavra, e aceitação, né? Porque a gente precisa ir numa jornada rumo à cura emocional. E essa jornada, ela envolve reconhecer os nossos próprios padrões de pensamentos e comportamento. E aí encontrar maneiras saudáveis de lidar com eles, em vez de projetar só nos outros, né. Então, uma coisa que eu vou trazer de exemplo, né, nas mandalas. Nós projetamos nós projetamos não, nós, expressamos questões que estão ali na nossa mente, no nosso inconsciente, e aí? E depois a gente precisa reconhecer esses padrões, né, quando a gente principalmente quando a gente está em sessão terapêutica, né. "E aí, fala sobre sua mandala". E aí vocês começam a reconhecer, esses próprios padrões de pensamento, de comportamento, e entende: "Nossa, isso daqui é isso aqui. Olha, agora eu entendi", né. Mas não só, aquilo projetado na mandala, mas como trabalhar isso de uma forma, eficaz, né, de uma forma de trazer para ação. Então, quando a gente isso é um exemplo só para vocês entenderem, né, porque aqui a gente vai praticar, a gente vai expressar questões que a gente precisa olhar e falar: "Tá, e agora eu preciso, eh, ir em uma jornada rumo à cura emocional. Então isso aqui está aqui e eu preciso então tomar as minhas atitudes, né, mudar os meus padrões de pensamento, de comportamento". A mesma coisa, quando a gente lida com essas questões de julgar e de criticar por demasiado, né, a gente tem que praticar essa autoobservação. Com as mandalas é mais fácil, né, "Nossa, eu estou me autocriticando, nossa, eu estou criticando demais os outros", porque você olha, "Ai, nossa, isso daqui, ó, eu estou querendo criticar demais", né. Enfim, não sei, vamos ver como que vai sair hoje. Mas é muito difícil quando a gente está criticando o outro, porque alivia sensações, e, "Puxa, eu estou criticando porque está me aliviando uma sensação aqui. Eu estou criticando porque eu tenho complexo de inferioridade". É difícil isso, não é fácil, mas é preciso, porque quando a gente consegue observar isso, a gente: "Ah, por que isso?". E buscar a raiz da ferida emocional que geralmente está lá, né, na infância. Então a aprendizagem consciente que eu estou dizendo aqui é a que nós estamos prontas para agir e resolver as nossas coisas, né. Seja por uma assimilação, assim, de uma mandala, seja uma assimilação de uma atitude, de uma palavra, de um pensamento que recorreu aí, de crítica, de autocrítica, né. E quando a gente estava voltando sobre esse assunto de crítica, eu fui ler um texto de um livro, e aí tinha lá a fala de Jesus Cristo, e a fala é o seguinte: "Jesus Cristo, conhecendo os traços de caráter da humanidade terrena em evolução, advertiu-nos: Ouvi-me, vós todos, e compreendei, nada fora do homem que entrando nele o possa contaminar. Mas o que sai dele, isso é que contamina o homem". Ou seja, eu vou ler mais uma coisa, e aí o "ou seja" vai ficar por conta de vocês. Hoje eu compartilhei com a Graça um pensamento do Jung, né, que eu trouxe dessa prática de hoje, do livro O Caminho das Mandalas Emocionais, eu coloquei lá essa fala do Jung. "Quando pensamos, fazemo-lo
fazemos-lo com o fim de julgar ou chegar a uma conclusão. Quando sentimos, é para atribuir um valor pessoal a qualquer coisa que fazemos. E a Graça compartilhou a seguinte história comigo. Ouvi uma história simples e fabulosa sobre julgamento. Todos os dias, uma mulher espreitava pela janela e dizia para o marido: a vizinha devia ter vergonha, as paredes sujas, estende a roupa mal lavada, e isso todos os dias. Um dia, o marido limpou os vidros da casa. E a mulher disse: até que enfim a vizinha lavou as paredes e lavou bem a roupa. E o marido respondeu: não eram as coisas da vizinha que estavam sujas, eram as nossas janelas. E eu fez-me todo o sentido. Todo sentido, porque tá tudo dentro, tá tudo pra gente, né? Porque é que a vizinha, os problemas deviam estar na vizinha, os problemas estavam em mim, não é? Nas minhas janelas. Exatamente. Bora lá, minha gente, praticar, que hoje meu tempo tá um pouco apertadinho, não sei se a gente vai conseguir partilhar tantos, mas Lápis de cor? o que você quiser. Eu sempre gosto de usar o giz pastel oleoso ou o giz de cera. Não, deixa-me criticar bem, quero a minha crítica bem firme. Não sou Você capaz. já sabe, né? Você já sabe o porquê do lápis de cor e já vai, já vai nele, né? Não, isto da autocrítica é terrível. É. Então, o nosso objetivo hoje é entender e perceber o quão nocivo é a prática de mandalar, né? Então, trazer aí para a consciência o entendimento da nossa crítica, das atitudes que podem afetar negativamente o nosso desenvolvimento, né? Então, hoje eu deixei aí material bem livre, mas geralmente a gente trabalha muito com esses materiais do giz de cera ou giz pastel, mas se vocês trouxeram lápis de cor e querem trabalhar com lápis de cor e estiver aí perto, a gente fique à vontade. Nem daqui a um bocado ainda vou buscar as aguarelas. Antes da gente começar, eu vou pedir para vocês refletirem sobre os padrões de crítica e autocrítica que pode estar aplicando a si mesma e as suas criações artísticas também. Então, reconheça os pensamentos e expectativas da autocrítica que possam estar presentes na sua vida, no seu dia a dia. Então, hoje, na nossa prática, depois de você refletir sobre essas questões, vocês vão desenhar aí num círculo, né? Desenhar o círculo no papel e criar dentro dele de uma forma livre, sem se preocupar com a perfeição ou com o resultado final. Simplesmente se entregue ao momento. Permita que a arte flua naturalmente, sem a autocrítica e julgamento. Apenas crie. Boa prática para todas. Fazer parte deste grupo seleto de mulheres que querem ter a autonomia para trabalhar como terapeutas e querem superar as suas inseguranças para que possam, então, dar um boom aí na sua vida. Olá, olá, Mandalante! Seja muito bem-vinda ao meu canal. Eu quero fazer um convite especial para você que deseja conhecer a mandala terapia na prática. Se você ainda não me conhece, eu sou a Tati Marcelo, eu sou especialista em mandala terapia. Aqui eu guio mulheres a terem autonomia como terapeutas, ajudando a superar as suas inseguranças com o método terapia mandalar. E qual é o convite que eu quero fazer a você, mandalante e futura mandalante? Conhecer
o nosso grupo Mandalice, que é um grupo secreto. É um grupo onde tem mulheres que desejam se tornar terapeutas, mulheres que desejam praticar da mandala terapia para a sua autonomia, para o seu autoconhecimento, seja elas mulheres que já são terapeutas, sejam elas mulheres que estão na transição de carreira, né? Professora para terapeuta, engenheira para terapeuta, artista para terapeuta. Então, se você se enquadra nesse perfil, eu deixo aqui o meu convite para participar desse grupo. E o que é que tem nesse grupo de tão especial? Neste grupo eu compartilho com vocês a novidade da mandala terapia, né? Tudo sobre a mandala terapia. Eu compartilho aí conteúdos exclusivos para pessoas selecionadas, tá? Porque eu acredito que quando a gente tem mais assertividade, nós conseguimos alcançar aí nos nossos objetivos. Inicialmente, nós temos encontro toda semana, onde mandalamos algum tema que está nos causando desconforto. Nós trabalhamos feridas emocionais, toda segunda às 17 horas de Brasília. Eu deixo aqui o meu convite para você participar deste grupo, fazer parte deste grupo seleto de mulheres que querem ter a autonomia para trabalhar como terapeutas e querem superar as suas inseguranças para que possam então dar um boom aí na sua vida, né? Fazer essa transição de carreira e poder se olhar para dentro de uma forma muito mais lúdica, de uma forma muito mais tranquila. Eu deixo aqui o convite para que você possa estar no nosso grupo. Eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição. Te espero lá.